Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa EPD, Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando o livro de Romanos. Para dar início, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, Deus. Abençoa, Deus, todos os irmãos e cada um que está assistindo neste momento, Pai. Ouça, Senhor, Pai, todos os pedidos. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Visita, Deus, esteja com o nosso pastor, com os obreiros e com todos os missionários e missionárias ao redor do mundo, Deus. E que os cristãos perseguidos, Deus, também esteja suprindo suas necessidades, ó Pai. E que o Senhor sempre esteja falando conosco, Deus, através da Tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, e acompanhem a leitura comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
talhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas o mal vence o mal com o bem. Então, irmãos, vamos para o estudo e a explicação do texto com o nosso seminarista Adriano. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós daremos início ao capítulo 12 desse capítulo. Nesse capítulo, nós teremos como subtítulo, já falado pelo seminarista, a prática da justiça cristã. Então é esse subtítulo que nós vamos estudar ao longo desse texto. Vamos recapitular o que nós vimos na aula passada, só para dar uma recordada aqui, lembrada, e aí dar prosseguimento à aula. Nosso seminarista, João Mário, fez a introdução. Nessa introdução, ele dividiu o capítulo em 3 etapas para facilitar nosso estudo e aí ficar melhor para se entender. Então, ele dividiu dos versos 1 ao verso 2 a aplicação da vida cristã. Isso referindo-se ao nosso relacionamento com Deus, como nós agimos e nos relacionamos com o Senhor. Dos versos 3 ao verso 8, ele faz a aplicação do serviço cristão na igreja. Essa aplicação refere-se ao nosso relacionamento pessoal com a igreja, como nós nos relacionamos com a igreja. E dos versos 9 ao verso 21 é a aplicação do nosso serviço com a sociedade em que nós vivemos. Nesse último tópico eu quero fazer uma subdivisão, dividindo os versos 9 ao 16, referindo-se ao nosso relacionamento com a igreja, ou seja, com a comunidade cristã, como nós nos portamos com os nossos irmãos, e dos versos 17 ao 21, referindo-se ao nosso relacionamento com o mundo, com a comunidade que nós vivemos, como nós nos portamos no nosso dia a dia. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela é dividida em 2 etapas, toda a carta de Paulo aos Romanos. A primeira parte de Romanos, ela vai apresentar para nós umas verdades teológicas da doutrina cristã. Nós já estudamos essa parte do capítulo 1 ao capítulo 11. Agora nós vamos estudar a segunda parte, que vai do capítulo 12 ao 16, e nessa parte a proposta é detalhar o trabalho prático na vida do cristão e da igreja. Então, ainda para relembrar, no capítulo 11, qual nós encerramos na aula passada, nós tratamos de uma longa e profunda exposição da doutrina do cristianismo. Se me permite aqui uma sincera e humilde opinião a respeito dessa carta de Romanos, e creio que também essa é a opinião de muitos teólogos e estudiosos da Bíblia, de todo o Novo Testamento escrito, essa carta é a mais completa quanto ao ensino teológico doutrinário desse maravilhoso mistério de Deus revelado à igreja em relação à fé cristã. Paulo caracteriza uma das características de Paulo nessa carta, marca esse ensino que ele relaciona a doutrina e deveres, fé e conduta, que é aquilo que nós vimos na introdução. Veja o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, Paulo ensina-nos aqui como nós devemos nos portar. Agora vamos dar uma olhada um pouquinho mais à frente, Colossenses capítulo 3, versículo
5 a 11. Colossenses 3, 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão lascívia, que é aquela que se veste com o intuito de seduzir o homem, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quanto vivis nela. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, que é a maioria dos jovens falam essa linguagem que não é sadia. Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é em tudo, em todos. Né? Então, aqui fala da união da igreja, né? Não há distinção entre um e outro. Deus nos chamou para um único propósito, e nesse propósito nós servimos uns aos outros, adorando ao nosso Deus. Então, essa distinção que talvez houvesse lá atrás no Antigo Testamento, e ainda há hoje, alguns fazem essa diferença, não deve haver no nosso meio cristão. Então, agora, voltando lá para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nesse capítulo, de 12 ao 16, como já temos falado, a exposição de Paulo aqui é que ele exorta para o ensinamento teológico, para disciplinar o cristão na sua conduta diária. Como ele anda, como ele caminha na sua fé cristã. Isso seja no trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, em qualquer lugar que ele estiver, essa conduta ela deve ser santa e agradável a Deus e a todos que o cercam, que os seus olhos veem. A preocupação de Paulo aqui neste capítulo não é apenas com a ética pessoal ou individual de cada cristão, mas também como o modo e estilo de vida da comunidade estabelecida por Cristo através da sua morte e ressurreição. Ou seja, aquilo que a igreja faz, né, isso não é só no seu pessoal, né, de cada um, mas como a igreja se porta no ambiente em que ela está vivendo. Para a gente entender isso aí, cada pessoa que pertence a uma determinada igreja, vamos supor que ela cometa um erro. Aos olhos da sociedade, toda a igreja é comprometida. Por quê? Porque muitos irão falar não apenas da pessoa que cometeu aquele determinado erro, mas a igreja a qual ela pertence e o seu líder espiritual. Por que isso? Porque nós somos igreja aonde quer que nós estejamos. Então, qualquer lugar que eu esteja, eu estou representando a Cristo, representando a igreja de Deus. Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, ela vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador? A função de embaixador é onde ele estiver, ele não só representa o país que ele está, ele é o país que ele está, em qualquer lugar que ele esteja no mundo. Então, qualquer coisa que ele faça errado ali, ele está fazendo aquilo que o país dele faria. Então nós, como cidadão celestial, temos que não só representar a Cristo aqui na Terra, mas ser como ele é, como ele foi, como ele é, andar como ele andou, andar como ele anda e não fazer as coisas erradas. Então dá para entender a importância e a responsabilidade de ser um cristão. Muitas pessoas carregam esse nome de ser cristão, mas não vive como se deve viver, não procede como se deve viver. Então essas exortações, ela nos incentiva e nos aconselha a ter um novo relacionamento agora, vivendo como um cristão, deixando a velha vida, como nós vimos em Colossenses, o velho homem para trás, porque nós
recebemos essa bênção que é a salvação por meio da graça que vem através da cruz. Então, Paulo passa a nos ensinar, de agora em diante, que essa prática, que são inseparáveis da fé cristã, nos leva a viver uma vida completa, um modo de vida completamente diferente da qual nós vivíamos antes. Ele usa aqui, para poder exemplificar como que seria essa vida, o corpo de Cristo para nos mostrar que agora fazemos parte dessa nova e abençoada família que é a Igreja de Cristo. A descrição de Paulo sobre esse novo relacionamento é seguido por uma ordem de prioridade e ela vai enfatizar a igualdade nesse discipulado que deve ser observado todos os dias, ou seja, diariamente por nós cristãos, todos aqueles que servem a Deus, que clamam, aqueles que representam, aqueles que falam, que pertencem à igreja, têm que portar-se como isso. Então vamos ver o seguinte, do versículo 2 ao versículo 1 e 2, ele inicia exortando sobre o nosso dever no relacionamento com Deus, tanto no nosso corpo quanto a nossa mente, que passa por uma transformação. Então nós somos renovados. Essa renovação faz com que nós experimentemos as grandes e verdadeiras bênçãos, a perfeita bênção, cumprindo a vontade de Deus. Do versículo 3 ao versículo 9, o seminarista João já leu essa parte e também introduziu na aula passada. Paulo quer nos ensinar como deve ser a nossa postura no corpo de Cristo e principalmente aqui é com relação aos dons espirituais a qual nós recebemos. E aí, amados, quero fazer uma pergunta bem pessoal a você. O que você tem feito com os dons espirituais que tem recebido de Deus? Devemos entender que os dons, meus amados, servem para abençoar e edificar a igreja de Deus. Há muitas pessoas que enterram, que escondem os seus talentos ao invés de usar na obra do Senhor. Para o seu serviço, para a edificação da igreja de Cristo, para o crescimento da igreja de Cristo. Podem fazer muito mais, mas preferem esconder os seus talentos. Então nunca se esqueça disso. Deposite, trabalhe na obra do Senhor. Versículo 9 ao 16, também já lido, o apóstolo Paulo quer nos ensinar sobre o nosso relacionamento como família de Deus. Essa família, ela deve ser marcada pelo amor, que é o que nos faz diferente das pessoas sem Cristo. Então essa tem que ser uma marca em nossa vida. E essa marca, ela é caracterizada pela graça que nós recebemos, e não só recebemos, mas agora compartilhamos aos demais. E por último, dos versos 17 ao verso 21, nós veremos uma exortação para nós olharmos, olha que interessante, olharmos para as pessoas que nos cercam, tendo no coração o desejo de compartilhar essa maravilhosa graça que nós recebemos e que nos leva a um relacionamento abençoado e abençoador, porque agora a paz predomina o nosso ser. E o mal que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é um mal constante, todo dia nós levantamos derrubando os nossos gigantes, sempre será vencido por causa desse bem que Jesus nos proporcionou. Então, nós temos as nossas lutas, mas sabemos que nós temos dentro dela a vitória em Cristo. Primeiramente, nós somos colocados a um relacionamento, olha que interessante, a um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, ele é refletido em todas as demais áreas de relacionamento da nossa vida. Como eu sou com Deus, eu vou transbordar todas essas bênçãos para aquelas pessoas na qual eu vivo. Então, seja isso na igreja, seja no mundo, na sociedade onde que eu vivo, eu vou estar abençoando as pessoas que me cercam. Então devemos aproveitar melhor, da melhor maneira possível, o tempo que Deus nos dá, e aí sim, viver com as pessoas ao nosso redor. Por isso Paulo, ele, lá no versículo 18, ele vai declarar o seguinte, ele vai dizer: se possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos os homens. Então isso depende de cada um, de manter essa paz da qual nós recebemos. Então Romanos 12, 18 fala isso aí. Vamos fazer a leitura. Versículo 1 e 2 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora sim, a leitura está correta. Aqui eu acho que a folha deve ter pulado aqui. Essa exortação, ela é direcionada, amados, presta atenção, a todos quantos foram alcançados pela misericórdia de Deus, e que agora vivem debaixo dessa graça bendita. Então esse apelo que Paulo nos remete aqui, ele vai trabalhar em duas áreas distintas das nossas vidas. Então, primeiro, ele vai trabalhar com relação ao nosso corpo, e segundo, com a nossa mente. Essas duas áreas distintas, umas das outras, e ao mesmo tempo que é distinta, ela é inseparável. Não tem como eu separar a mente do corpo, nem o corpo da mente. Não adianta eu cuidar apenas do corpo, eu me alimento, eu cuido do corpo, faço todas as coisas que o corpo necessita, sem cuidar da mente. Então, para ter uma vida saudável, não só física e espiritual, pois tudo isso compõe o nosso ser. Nós somos alma, que é a nossa mente, nós somos corpo e nós somos espírito. Isso para quem é tricotomista, ou seja, crê que somos corpo, alma e espírito. Há pessoas que creem na dicotomia, que o corpo é apenas corpo e alma, e não que a alma representa o espírito, né? Então, corpo, alma e espírito. Essas três são transformadas em ação, emoção, reflexão, movimento, sentimento e razão. E é com tudo isso que nós cultuamos a Deus. Então, Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus. O que quer dizer isso? Vamos, para entender, e deixar bem claro, para não deixar nenhuma dúvida aqui, nós vamos voltar um pouquinho na história e aí tentar entender o que Paulo quer dizer com esse culto, com esse sacrifício racional. Então, no Antigo Testamento, quando um sacrifício era apresentado a Deus, geralmente um cordeiro era apresentado, e esse sacrifício deveria ser de uma vida da qual o sangue era derramado. O animal deveria ser sem mácula, sem imperfeições físicas, para que esse sacrifício fosse santo e agradável a Deus. Então não era qualquer animal, não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira, tinha que ser selecionado e tinha que ser perfeito. Então Paulo traz aqui a memória de que assim como nesse cerimonial, assim deve ser o nosso culto racional. Ele deve ser sem mácula e imperfeições físicas, né? Assim como era o cordeiro, assim deve ser as nossas vidas. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Dessa forma, o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Ele, pela gratidão por sua misericórdia, em derramar sobre nós a sua graça, é oferecermos como sacrifício vivo, que agora, limpo e purificado pelo sangue de Jesus, nós somos um sacrifício santo e agradável a Deus, a qual o apóstolo Paulo chama aqui de culto racional. Um culto da qual participa a nossa mente, que é todo o nosso entendimento, com a nossa inteligência, porque é um ato consciente de adoração e, como eu falei, inteligência. Vamos ainda continuar, que diz o seguinte: um culto espiritual, em oposição ao culto antes que era cerimonial, realizado na antiga aliança, né? Vamos fazendo aqui essas duas comparações. Este culto que agora somos nós, a nossa própria vida, que é oferecida a Deus através
do nosso corpo por expressar em atos concretos de uma vida santa a Deus e no serviço para com o próximo. Então, o culto não começa apenas quando eu estou lá cantando, louvando a Deus na igreja, né? É no nosso dia a dia. Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17. Ele vai dizer assim: ora, se sabeis estas coisas, quais coisas? Essas que nós estamos falando. Bem-aventurados sois se a praticardes. Então não adianta eu conhecer a palavra e não praticar, não colocar em prática. Então a prática da palavra vai ser meu sacrifício vivo. Por isso nós devemos, assim como diz Romanos 8,13, mortificar os feitos da carne, que são os nossos atos errados, que praticamos no nosso dia a dia, no nosso corpo, se possível, através das constantes, né, isso só é possível através das constantes ação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Se não fosse Ele, nós não seríamos capazes disso. Então Romanos 6,13 também vai dizer assim: sejamos como instrumento de justiça. O que vem a significar isso na prática? Caminharemos nos caminhos do Senhor. Os nossos lábios falarão as verdades. As nossas línguas serão instrumentos de cura e os nossos braços abraçarão aqueles que são solitários, muitas vezes rejeitado, não só pela sociedade em que vive, mas também rejeitado pelos seus familiares, pelos seus entes queridos. Fazendo isso, nós estaremos ouvindo o seu clamor, o seu desespero, porque os nossos ouvidos estarão sempre postos em si e os nossos olhos estarão sempre fitos em Deus, em adoração, demonstrando com isso sermos um verdadeiro cristão. E sendo um verdadeiro cristão, nós estamos apresentando sempre um culto racional. Com essa atitude, nós estaremos aqui, veja que interessante, na posição de um sacerdote e também de sacrifício, porque ao mesmo tempo que nós oferecemos a Deus, nós somos oferecidos para Ele. Para finalizar essa aula, Paulo faz aqui um apelo para que a nossa mente seja transformada, seja renovada de acordo com a vontade de Deus. E ele coloca aqui dois padrões que são opostos entre si e que nós sempre temos que viver. O que é? A conduta desse mundo vil em que nós vivemos em contraste com a vontade de Deus. Ou seja, ou você vive seguindo, ou sendo conduzido, sendo levado pelas mazelas desse mundo, e aí, consequentemente, desobedecendo a Deus e recebendo em si um justo juízo, ou toma a decisão de andar conforme a vontade de Deus, como diz o próprio texto, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em relação ao primeiro dessas duas oposições, que é o mundo, não devemos nos conformar com ele, que é o que diz o texto. Em relação ao segundo, que é a vontade de Deus, aí sim, nós devemos ter a nossa mente transformada, renovada, para que possamos aí então experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa transformação muda o nosso caráter, muda a nossa mente humana e, claro, consequentemente, muda a nossa conduta no meio em que nós vivemos. E ela só pode ocorrer em nossas vidas através da ação bendita, da unção do Espírito Santo de Deus, que, aliada ao ensino da palavra de Deus, a sua vontade descrita nas Sagradas Escrituras, nós portamos conforme diz a palavra de Deus. Está aí a grande importância de se estudar a palavra de Deus todos os dias. Não só ler, mas todos os dias fazer, né, a reflexão daquilo que se lê. E aí eu encerro essa aula com uma frase muito conhecida, que ela diz assim: ser cristão é andar na contramão do mundo. E isso, amados, é uma grande verdade. Nós vivemos em uma ética completamente contrária
né, a ética que se vive no mundo. Ou seja, aquilo que é normal no mundo, né, que se pratica de uma forma normal, que para eles é normal, para nós não é normal. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós temos como base de fé e conduta a palavra do Senhor, e é nela que nós baseamos a nossa fé, nosso meio de vida, nosso meio de comunicar as vontades de Deus e de cumprir tudo quanto nela está descrito, né? Então, só podemos fazer isso se tivermos a ação direta do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, e aí sim, vamos ser conduzidos, vamos ser guiados, vamos ser transformados, a nossa mente será transformada, nossas vidas serão transformadas, porque nós seguimos um padrão de vida completamente diferente do padrão que o mundo vive. Então, Deus tem muito a nos ensinar. Nós vimos aqui até o versículo 2, e aí, se Deus permitir, na próxima aula nós daremos continuidade. Então nós vimos o primeiro tópico, agora nós vamos ver o segundo tópico, que vai ser dos versos 3 ao verso 8. Então, amados, fique com Deus, tenha um ótimo dia, que Deus venha te abençoar nessa manhã de domingo, ouvindo, né, as suas orações. Então não se esqueça de sempre orar, colocar diante de Deus os seus anseios, as suas necessidades. Quarta-feira agora temos nosso culto de oração, estamos orando por você todo dia, então deixe lá seu pedido de oração para que nós possamos estar intercedendo por você. E aí, no próximo domingo, hoje à noite nós teremos nosso culto da família, e aí também todos os domingos, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto da família, e quarta-feira, às 19h30, culto de oração. Então, fique na paz de Deus, vamos orar mais uma vez, encerrando essa aula. Espero vocês no próximo domingo para mais uma aula que você possa ser abençoado pela bendita palavra do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, amado, poderoso do nosso Senhor Salvador Jesus, que nós mais uma vez nos derramamos diante do Senhor, nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Deus, que através da ação bondosa, misericordiosa do Santo Espírito do Senhor, nós possamos ter entendimento da Tua Palavra e não só entendermos, mas praticarmos tudo quanto nós temos aprendido, Deus, da Tua Palavra. Então nos abençoe, nos fortaleça, nos ensina, Deus, a caminhar como o Senhor caminhou, a andar como o Senhor andou, Deus, e a testemunhar as ricas e grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. É essa a nossa oração, sempre, Deus, com gratidão, esperado e confiado no nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Fique na paz de Deus. Ótimo domingo. Que Deus os abençoe. Até o próximo. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Mais uma semana que se passou, né? E graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco, né? Na palavra de Deus, em Salmo 118, diz assim: Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então vamos louvar o nome do nosso Deus juntos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus.
Louvado seja nosso Senhor. Um bom domingo para os irmãos.